No vídeo anterior, nós falamos sobre os passos que vai auxiliar você, noivinha, a guiar com foco, com adaptações, tá? Com resiliência, a chegar a encontrar, sair do ponto A ao ponto B. E no vídeo de hoje, eu quero dar uma dica para você, noivinha, a falar uma leve pincelada sobre igreja, tá bom? Vem comigo nesse vídeo que nós vamos tratar nesses próximos minutos aí todo o assunto específico para a igreja. Vem comigo. Tcharatcha, tcharatcha. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Adivinha? João Costa na área para trazer mais um vídeo, mais um conteúdo de valor para você. É isso mesmo, vou ajudar você, noivinha, a chegar lá. E nós vamos falar hoje de igrejas, ok? E quando eu falo de igrejas, eu estou sendo específico para todo tipo de igreja. Seja ela católica, seja ela evangélica, seja o que for, tá bom? Foco especial hoje é falarmos de igreja. E João, mas o que você quer falar tanto de igreja? Como assim igreja? O que você quer martelar sobre isso? É muito simples, minhas noivinhas. O foco de igreja hoje que eu quero mencionar com vocês, normalmente são as regras que cada uma segue para você realizar o seu religioso com muito foco, muito carinho, muita dedicação e deixando de errar. Fechou? Tem que acertar. Não é não. Faz bem feito. Acerte a mão. Vem comigo. Fechou? Vamos lá. O que eu quero falar hoje, eu quero começar por igrejas católicas, tá bom? E depois eu vou partir para as igrejas evangélicas. O primeiro ponto que você tem que avaliar em uma igreja católica é que normalmente igrejas católicas, elas estão vinculadas a uma paróquia, elas estão vinculadas a uma comunidade central que dita todas as regras específicas de normas e costumes que elas têm que seguir e têm que padronizar, tá bom? Primeira coisa que você tem que identificar da onde você está assistindo esse vídeo e vai realizar o seu grande dia na igreja que você quer fazer a sua cerimônia religiosa. E o mais importante de tudo isso é identificar quantos convidados você vai ter, primeiro ponto, ok? E se o tamanho dessa igreja, ela comporta os seus convidados. Não adianta você chamar 500 pessoas e colocar numa igreja que caiba 200 convidados. Adivinha o que vai acontecer? Problema! Foge disso. Foge disso aí. Ah, mas João, é tradição, minha mãe quer que eu faça o casamento aqui e ali. Então você tem que avaliar. Se é muitos convidados e a igreja não cabe, o que você vai fazer? Vai seguir o padrão, a tradição e vai diminuir convidados? Ou vai substituir a igreja? Porque não é possível fazer 2 cerimônias específicas para isso, tá? Leve isso em consideração. Segundo ponto. A igreja que você vai chamar é completamente inverso do ponto 1, ok? Tá, não, João, eu vou chamar 500 pessoas, só que a igreja cabe 3.000 pessoas. Meu Deus. A turma só gosta de opostos, né? 880, preto no branco, vai ou racha. Não existe o meio termo. Você tem que avaliar tudo isso. E aí, imagina, convidado senta aqui, senta ali, senta aqui, senta ali, senta aqui, senta ali. Na hora que faz aquela imagem do altar, aquela imagem de você entrando pelo corredor, toda linda, toda maravilhosa, toda de branco, com aquele buquê. Tem ninguém? Ninguém gosta de você? Não. Todo mundo que você chamou tá lá. Só que a igreja é muito grande. Não pode, neném, não pode. Então o que eu aconselho você? Use o bom senso nesse ponto, nessa etapa, tá? Vai escolher a igreja? Não, eu quero casar na igreja X. Porque na igreja X ela comporta a quantidade de pessoas e sobra um espaço ainda. Fechou. Passou dessa fase, vamos identificar quais são as normas e os procedimentos que aquela igreja ela executa. O que pode e o que não pode. O que é permitido e o que não é permitido. Qual horário que se pode casar. Quais são as agendas disponíveis? Está disponível para o meu dia, o dia que eu quero? Você tem que avaliar isso aí. Isso é extremamente importante, tá? Eu já disse em outros vídeos que as igrejas aqui em Mogi Guaçu e Mogi Mirim, aqui na nossa região, você necessita de normas,
de horários específicos para cada igreja, só que normalmente o cronograma para esse religioso acaba seguindo, na grande maioria, eu posso dizer que talvez 75%, 80% segue um padrão normal disso. O que eu quero dizer? Entrada do noivo, pais, padrinhos, plaquinha, noiva, alianças, Sagrada Família, Bíblia, cumprimentos dos padrinhos e pais e saída do casal. A maioria dessas igrejas seguem esse padrão. Porém, tem algumas exceções? Tem, claro que tem. Tem igrejas, por exemplo, aqui na nossa região, principalmente em Mojimirim, que as alianças, todas as crianças entram antes da noiva. Ah, João, mas a gente já não teve plaquinha entrando antes da noiva? E a aliança? Entra antes também. Tá? E tem algumas igrejas que seguem um padrão de tipo, entrada dos padrinhos, entrada dos pais, e aí depois que vem o noivo. Então você tem que ajustar tudo isso, porque talvez você está pensando em uma coisa, e aí não pode ser usado para aquela igreja específica, adivinha? Você vai se frustrar, e nós não queremos isso para você, tá bom? Eu penso muito no que é conversado, não sai caro. Então é necessário você tirar todas essas dúvidas para você fazer os seus ajustes, porque normalmente em igreja católica quem faz os ajustes são vocês, não é a instituição, tá bom? Próximo passo para a igreja. Identificou as normas, os procedimentos, o que não pode, já definiu o horário da cerimônia, o início e término. Eu aconselho você colocar no seu convite para igrejas católicas, pelo menos para os convidados, 15 minutos antes do horário de início, tá? Vamos imaginar que você vai fazer a sua cerimônia religiosa para iniciar 8 horas da noite. E realmente, em igrejas católicas, 8 horas da noite tá começando. Errou! Realmente, 8 horas da noite é 8 horas da noite. Então o que eu aconselho para você, para os seus convidados? Coloque no seu convite 19 horas e 45 minutos, porque eles vão chegar um pouquinho antes e na hora de entrar no início da sua cerimônia religiosa, adivinha? A igreja vai estar lotada, vai estar cheia, vai estar maravilhosa e todo mundo vai estar focando em apenas uma pessoa, que é você. Fechou? Definiu isso. Para os padrinhos, você pode também colocar no seu convite às 19 horas e 45 minutos e pedir para que eles cheguem com 15 minutos antes de antecedência. Por quê, João? Muito simples. A maioria das igrejas não colhem as assinaturas dos padrinhos lá na frente durante a cerimônia. Elas colhem as assinaturas antes mesmo de começar o casamento. Então é por isso que os padrinhos precisam chegar pelo menos aí meia hora, 25 minutos antes de começar a cerimônia para fazer a assinatura de todos. Isso é extremamente importante, tá bom? Uma coisa que vocês têm que estar ligados, noivinhas. Primeiro ponto. Antecedendo a cerimônia religiosa, o próprio pessoal da pastoral fazem os cuidados para organizar esses padrinhos. Então você precisa estar passando a ordem correta dos seus padrinhos para a entrada do religioso, identificando quais são os padrinhos da noiva e os padrinhos do noivo, numa ordem de entrada, tá bom? E também aí nas normas e procedimentos, tá tudo especificado quantos padrinhos você podem chamar e se eles vão ficar no altar contigo ou se eles vão ficar sentadinhos lá nos bancos. Tem isso também. Algumas igrejas aqui permitem que todo mundo fique no altar, pais e padrinhos. Outras igrejas, apenas pais e os padrinhos sentados. E algumas outras igrejas, ninguém no altar. Somente o casal, o padre e os fotógrafos, tá bom? Os pais e padrinhos ficam sentadinhos, bonitinhos, nos bancos. Fechou? Então fica ligado com isso, extremamente importante. E aí quando você for ter a reunião com o padre, lá no finalzinho depois e com a secretária também, é extremamente importante que você já vai estar com esse cronograma desde o início em mãos, monta esse cronograma com o padrão estabelecido, defina o salmo, defina a proclamação do evangelho, defina tudo isso bonitinho, tá bom? E entregue junto com os nominhos no dia da secretaria. Vamos imaginar que a igreja que você escolheu, por exemplo, siga o padrão tradicional. Noivo, pais, padrinhos, plaquinha, noiva, aliança, Sagrada Família, Bíblia, cumprimentos e saída. Então
Então você precisa identificar quem vai entrar com o noivo, quantidade de... Os pais vão entrar juntos, o pai depois vai voltar para entrar com a noiva, a mãe do noivo volta para entrar com o pai depois. Como vai funcionar? Identifica tudo isso, tá bom? A ordem dos padrinhos, quem vai levar a plaquinha, quem vai levar as alianças, com quem a noiva vai entrar, quem vai levar a Bíblia, quem vai levar a Sagrada Família. Deixa tudo especificado para facilitar a vida do pessoal da pastoral, tá? Isso vai ajudar eles demais e com certeza vai minimizar os erros. Fechou? Beleza? Outro ponto importante sobre relacionado à decoração, nós falamos isso no outro vídeo. O que pode na igreja? Quais as cores, quais tipos de flor, quais tipos de coluna. Pode passar fita no chão para tampar o tapete. Pode tapete, pode pano, o que pode colocar no banco, o que não pode. Identifica tudo isso, tá? Algumas igrejas não permitem nem músico a tocar. E quando permitem, tem a questão também de uma série de músicas delimitadas em um padrão que você tem que seguir. Aqui em Mogi Guaçu tá tendo muito problema com a música do Titanic. É uma música linda, romântica e tudo mais. Só que é uma música que fala de morte, né? Gera sentimentos ruins. E aí as igrejas não estavam deixando. Apesar que... Errou! Não sei, viu? Acho que isso é muito relativo. Acho que depende muito disso aí. Mas segue o jogo, fazer o quê? Tá? Então você tem que seguir esses padrões, isso é extremamente importante. Foca nisso que vai dar bom. Ok? Tá rolando a cerimônia tudo? Normalmente as cerimônias em igrejas católicas demandam aproximadamente 1 hora. Tá bom? Se você está marcado no convite às 8, adivinha que horas vai começar? 8 horas, é isso mesmo. 8 horas da noite começa e possivelmente antes das 9 horas está finalizando. Tem uma cláusula lá no contrato que vai dizer se você tiver atraso. Adivinha o que acontece? Não tem casamento. Então evite atrasar, tá? Quando eu for fazer seu making off, organiza de forma tranquila, para você não ter problema, para você não sofrer. E adivinha, não casar. Imagina depois toda a organização, todo o planejamento, não rola o casamento? Não. Não pode, isso não rola. Fechou? Então trabalha em cima dessas características, vai te ajudar imensamente e vai ser bacana. Definiu todos os pontos, é legal. Sobre a questão da foto nas cerimônias, tem alguma questão também que, dependendo de alguns pontos principais, o fotógrafo não pode tirar foto. Porém, todas essas informações vão estar nas normas e procedimentos, então fique atento sobre isso, fechou? Sobre a Igreja Católica é mais ou menos sobre isso que eu quero dizer com vocês. É uma coisa mais padronizada, tem um estilo, uma certa instituição demanda sobre todas as outras, então você precisa se ajustar, não tem para onde correr, fechou? O vídeo vai ficar muito extenso, então eu vou falar sobre igreja evangélica no outro vídeo. E hoje é só focadinho em igreja católica com as normas e os costumes. Gente, entenda, eu não casei em igreja, fiz a minha cerimônia religiosa exatamente no salão, que vai ser tema para outro vídeo. Mas o que eu quero dizer para vocês, pô João, você é só do contra, você fala que as igrejas católicas é isso, é aquilo, é isso e aquilo. Você não está me incentivando a casar numa igreja católica por tantos procedimentos. Calma, gente. Eu tô passando a realidade para vocês. E eu preciso que vocês entendam isso. Vocês têm que se ajustar a esses padrões e vai dar bom no final da história. Fechou? Siga isso que vai dar certo. O meu papel, o nosso papel é trazer sacadas para vocês, para falar a realidade, para preparar vocês, ganhar economia de tempo, gerar conhecimento e vocês desenvolva o seu evento daquele jeito. Fechou? É uma sacada top para vocês. Nós vamos falar sobre igreja evangélica depois, vamos linkar muito pouco sobre as outras e vamos trazer um vídeo específico depois também para casamento diretamente em chácara ou salão, junto com a recepção. Mas o foco hoje é só a igreja católica. Fechou? Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, neném. Aperte o sininho lá, vai ser super bacana. Fechou? Dá o seu curtir, aquele joinha maroto e principalmente o seu comentário é de extrema importância para nós. Fechou? Queremos gerar conteúdo de valor para você, agregar a sua vida e facilitar, diminuir essa linha AB para você. Fechou?
Um grande abraço pra você do seu amigo João Costa. Tamo junto nessa, hein? Tcharam, tchá, tcharam, tchá. Valeu!